Graça e paz seja convosco, amados irmãos. Eu quero gravar esse vídeo aqui, né, desde já falando sobre uma palavra que está escrito no capítulo 42 de Isaías, né, onde o Senhor fala da águia, o mistério da águia, né, amados? Porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que, na verdade, eles, quando se renovam, a Bíblia diz que eles se renovam como uma águia, né? Quando o crente muitas vezes está passando pela luta, pela guerra, pela opressão, né? Pelas angústias da terra, quando somos renovados por Deus, a Bíblia diz que nós somos, né, renovados pelo Espírito de Deus. Amados irmãos, esses 2 dias agora que passou, foi o dia da tal da Senhora das Grotas, né? O povo estava comemorando os ídolos inúteis. E para você que vai visualizar esse vídeo, a Bíblia diz lá no capítulo 42 de Isaías, versículo 8, a Bíblia diz que Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura. Ele não dá o seu louvor às imagens de escultura. 42 de Isaías, 43, aliás, versículo 20, a Bíblia diz que nada sabe os que conduzem em procissão e rogam a um Deus que não pode salvar. Não adianta a nação ela fazer prosélitos com Deus pagão, né? Com uma deusa pagã ou com Deus pagão, andar de cidade em cidade cultuando a Deus morto, que na verdade isso é uma maldição sobre a face da terra. Mas aonde, pregador, está escrito? A Bíblia fala lá no capítulo 27 de Deuteronômio, versículo 11, que o ídolo é maldição. Senhora das Grotas, Maria Aparecida do Norte, Buda, Padre Cícero, né? O hinduísmo, o xitoísmo, o jainismo, todos aqueles que consultam o caruru, o candomblé, né? Todas essas malignidades da terra, isso é uma grande maldição contra Deus. A palavra de Deus nos fala, aqueles que procuram rezador, rezadoras, que joga tarô, cartomante, búzio, né? Joga todas essas maldições sobre a face da terra. Isso é pecado contra Deus. O próprio Deus, ele não divide a sua glória com outro Deus. Pagão, não. Ele não divide. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo entrou dentro da cidade de Efésio, ali estavam cultuando uma deusa do paganismo, chamada a Senhora dos Efésios. E quando o apóstolo Paulo viu aquilo, começou a pregar dentro daquela cidade. Não são deuses os que se fazem com as mãos. E naquela mesma hora houve um grande tumulto ali dentro daquela cidade. O povo fizeram um grande tumulto e gritaram: só a Senhora dos Efésios é a rainha dos céus. Só a Diana é a rainha dos Efésios. Então, como quem querendo dizer, para tirar a honra de Deus e colocar a honra numa estátua. E dentro daquele lugar, a Bíblia diz que tinha um templo, que era uma das 7 maravilhas, né? E todo o povo vinha reverenciar aquele ídolo morto naquele lugar. E está escrito que o apóstolo Paulo chegou naquele lugar, pregou ali, naquela cidade, até que muitos foram libertos, né? Porque não são deuses os que se fazem com as mãos. Você pode olhar lá no capítulo 7 de Deuteronômio, no versículo 25, Deus fala contra o ídolo morto. É pecado, nação. É pecado adorar Iemanjá, a rainha dos demônios, né? Essa Iemanjá você vai achar lá no capítulo 44 de Jeremias, versículo 16.
você vai achar lá em Jeremias, no capítulo 7, versículo 16, falando assim: tu, pois, não ore por este povo, e nem levante o seu clamor, porque eu não os ouvirei. Você não está vendo, Jeremias, que os pais amassam bolo e os filhos acendem o fogo para fazerem bolo à rainha dos céus? Então essa rainha dos céus é a mesma de hoje, chamada Iemanjá, né? Que o povo dentro de Salvador adora, e muitos que estão aqui também adoram. Os espíritas adoram, né? O povo do candomblé adora, e Deus é contra isso. Deus é contra esses atos. Deus é contra essa obra maligna, essa idolatria do paganismo, né? Porque a palavra de Deus nos ensina a pregar contra essas prostituições, né? Contra o pau e contra a pedra. O profeta Jeremias também pregou lá no capítulo 2 do mesmo livro, está escrito. Jeremias pregou também falando de deuses mortos. Então, amados, a nação de hoje, ela tem que se conscientizar dos seus atos, né? Saber que nós temos um Deus a quem nós reverenciamos, a quem nós prestamos culto, a quem nós prestamos toda a honra, toda a glória. É a Ele, é o nosso Deus que criou os céus, criou esse globo que está por cima da nossa cabeça, criou as estrelas, chamando cada uma pelo seu nome. Está escrito na palavra de Deus, né? E cada uma que Ele chamou, Ele colocou no seu lugar. Então Deus conversa com essas estrelas. E a Bíblia nos ensina a nós não adorar nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. Mas a nossa reverência tem que ser para Deus. Você pode ver que os astros da terra, eles nos dias de hoje consultam, né? Eles estudam sobre o sol, sobre a lua, sobre o tempo. E isso, quando Isaías pregava em 48 do mesmo livro, está escrito: os astrólogos, aqueles que estudam o tempo, sendo que a palavra de Deus, né, irmão, repreende estas imoralidades. Então, amados, né, procuramos entender, já é tempo de nós despertar, né, abrir o subconsciente, deixar a obscuridade, para que nós possamos se converter ao Evangelho. Está escrito lá em 14 de João, versículo 6, Jesus Cristo pregando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É só por Cristo que nós temos vida, é só por Jesus Cristo que nós temos saúde. A palavra de Deus nos ensina sobre esta parte. Então é Ele o caminho, né? O caminho é Cristo. E a Bíblia nos diz, está escrito lá no capítulo de número 8 de João, versículo 31 e 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade, ela liberta da maconha, a verdade liberta das imoralidades sexual, a verdade liberta das orgias, a verdade liberta do cigarro, liberta do crack, liberta de todas essas imoralidades que a nação está tendo. Deus é contra a parada gay do diabo, Deus é contra. Está escrito, né? No capítulo 1 de aos Romanos, versículo 24, Deus é contra a parada gay do Brasil e do mundo todo. Deus é contra essas coisas. E se não andar pelo que está escrito, realmente a nação vai morrer. E vai prestar conta um dia mediante o juízo de Deus. Porque Deus há de cobrar cada um segundo as suas obras, né? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, procurando meditar na palavra de Deus. Deus abençoe.